bem-vindos ao canal. Você que é produtor, viticultor, enólogo, segue aí mais uma excelente palestra da Enoconexão, excelente evento, 6º evento em Louveira. E na descrição desse vídeo a gente vai deixar playlists com todos os vídeos anteriores desse mesmo evento, onde você pode tirar suas dúvidas e os contatos também da Enoconexão. Bom, pessoal, é isso. Eu vou convidar para vir aqui então o professor Leonardo Cury, como diz a Ariana, o prof. O prof. Primeiro ano que o Cury veio, 2019. O Cury ficou assustado que a hora que ele chegou lá na Beraldo que a gente fez, foi a primeira vez que a gente colocou um telão enorme assim, né? Porque ele nunca tinha apresentado na frente de um telão daquele tamanho, né? Tinha um telão gigante, até comentei que gostaria de ter essa ferramenta para aula, né? Mas o primeiro, até ia comentar, eu lembro que tinha um bico de luz. Você veio um antes, tá certo? Isso, e a gente terminou praticamente no escuro. Bom, eu sempre gosto de falar que eu e a Irene, nós não somos produtores de evento, nós somos técnicos. Então, assim, a gente pensa com muito carinho e com muita competência no corpo técnico que vem para o evento, né? E esse primeiro ano não tinha o Paulo Vitor. Cadê o Paulo? Tá por aí. O Paulo é o gerente do evento, né? Que pensa em todos os detalhes. Esse ano eu coloquei toda a fiação para as lâmpadas, né? Mas eu falei, 6 horas da tarde vai acabar, tá tudo claro e a gente encerra, né? A Maritê terminou a palestra dela, tudo escuro, só tinha a luz do telão, porque eu não comprei as lâmpadas, eu só coloquei a fiação. Mas eu queria, antes de começar, te parabenizar a Ari, pelo corpo que está tomando esse evento, cada vez mais com mais tecnologia, cada vez com mais gente, cada vez permeando mais entre os produtores, e é isso. Nós vamos lembrar disso várias vezes. Obrigado. Valeu. Valeu. Obrigado. Bom, boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Tenho já vários amigos aí, vários conhecidos. Eu tive o Rafa e a Ari me botaram um desafio, na verdade, né? Falar um pouco sobre previsões e até mesmo esse agora aqui pode soar até meio pretensioso, mas eu acho que hoje a gente vai colocar muita pulga atrás da orelha e fazer repensar muitas coisas. Algumas coisas mais polêmicas que as outras, mas a gente vai discutindo ao longo da apresentação, tá? Então ficou para eu falar sobre mudanças climáticas e impactos na vitivinicultura, falar um pouquinho sobre El Niño e Laninha e o que isso vai impactar, e já está impactando e impactará ainda mais nos próximos anos, né? Tanto para nós, quando eu falo nós aqui, estou aqui, nós, colheita de inverno, né? Tenho trabalhado bastante com isso, então já me insiro no sistema. E quanto para nós lá, Rio Grande do Sul, que muda bastante coisa, mas os efeitos são contrários, mas ambos teremos problemas, tá? Então, começo com uma imagem de um vinhedo bem bonito de Brasília. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer. Tenho trabalhado bastante com o pessoal de lá. Muita dificuldade, muita coisa para aprender ainda, assim como todos nós. Eu costumo dizer para todo mundo que ninguém sabe nada de viticultura e colheita de inverno. E quem fala que sabe, não sabe o que está falando. E me incluo todas as pessoas que mais conhecem fisiologia, o Henrique, pessoas que trabalham com fisiologia há muito tempo, e a gente realmente tem muito a aprender. E, felizmente ou infelizmente, vocês estão à frente disso e vocês vão ter que errar e acertar algumas vezes até que comece a funcionar, tá bom? Bom, pessoal, como eu vou falar em aquecimento global, eu tenho que trazer alguns dados para vocês, apesar de alguns não crerem, né, nesse fato, porque já é um fato, né? Eu trouxe para vocês, no quadro da esquerda,
a temperatura reconstituída por carbono, por outros métodos, né? Mas que puderam fazer com que nós soubéssemos como se comportava 2000 anos atrás e o que está acontecendo principalmente de 1850 a 2020 aqui nesse quadrado separado, né? Porque a gente tem aqui, em 2000 anos, a gente viveu 0,75 graus de aumento. A gente olha assim, 0,75 no todo não é nada, né? Mas aí se a gente pega o quadrado 1850 a 2020, a gente tem aí um aumento de 1,5 graus Celsius, né? Então, é bem aqui, e a gente vê que é um pico que não está estável e está longe de se estabilizar, e a crescente ela é bem visível aqui, é uma rampa, né? E temos cenários mais tenebrosos e temos cenários um pouco menos, né? Os mais tenebrosos aqui chegam que em 2100 estaremos aí com por volta de 120 bilhões de toneladas de CO2 na atmosfera. Isso aqui já, imagina, 4,5 graus em 2100, isso é praticamente extinção, né? Há outros, e alguns se pegam dessa informação, né, que está ocorrendo uma redução, e talvez aí já tenham ouvido falar em um resfriamento ou possível estabilização, mas o cenário mais desse estudo principalmente, tá, é o cenário representativo da trajetória atual, quanto a gente está colocando de carbono na atmosfera e o quanto isso vai se acumular até 2100, e esse é o cenário mais utilizado no mundo inteiro. Tá? 2040, 1,5 grau, 2060, 2 graus praticamente, e até, se não... Inclusive, se pararmos agora, já não tem a possibilidade. Infelizmente, isso é um cenário que a gente vai viver, e nossos filhos, os que virão, vão sofrer bastante. Nós vamos começar a sofrer, e eles vão estar sofrendo mesmo, né? Bom, e o que isso vai afetar, ou já está afetando, né? Segunda-feira, 42, 41 graus aqui, né? Nós vamos estar lá no sul, mas também vamos estar 30 e pouco, 35, já vai estar para nós bem complicado. O cenário é esse aqui, tá? Um cenário de uma média de 2 graus Celsius a mais na temperatura. Tá? E o que isso tem a ver com a temperatura, com precipitação e com umidade de solo, que é o que a gente realmente precisa entender para ver quais tomadas de decisão temos que ter. Irrigação, colocar ou não. Eu já não vejo mais ou não, eu só vejo colocar ou colocar, né? Por quê? Porque realmente a bolinha aqui é justamente onde estamos, né? Então nós temos praticamente aqui na temperatura, para o sul do Brasil aqui, 1,5 graus Celsius a mais, e para vocês aqui praticamente 2 graus a mais. O que isso vai impactar também na precipitação, nós vamos ter uma redução de 10% de precipitação para vocês aqui no Sudeste e um 10% a mais para nós. Que a gente já começa a visualizar isso, principalmente no ano de El Niño que a gente está tendo agora, né? A gente já vê isso, a Amazônia secando e chovendo tudo que tinha para chover na Amazônia lá para nós, Santa Catarina embaixo d'água, Rio Grande do Sul com sérios problemas de produção hoje, doenças, pegamento de frutos, vai ser uma safra bem complicada e heróica se conseguir chegar no fim. E, por fim, também, né, se não chove, a umidade do solo também é afetada. Então, chovendo, a ideia é ter um aumento de umidade de solo no sul e uma redução de umidade do solo para vocês. Aqui estamos, né? Essa parte aqui. Então, qual é o prognóstico? Tá? Mais quente, com mais extremos hídricos, para vocês menos, para nós para mais. Precipitações em algumas regiões para nós. Então, aqui eu fiz mais ou menos o resumo, né? Então, no sul, mais 1,5 graus, mais 10% e mais meio de umidade.
e, para vocês, 2 graus Celsius, menos 10% de precipitação, logo menos 0,5% de umidade de solo. Isso já nos faz refletir muita coisa em questão de água, né? Ter água, acumular água na época que se tem água para utilizar na época que se não tem. El Niño Oscilação Sul, conhecido como Enos. O que é isso? Lógico, se eu vou falar em El Niño, eu tenho que dar uma pincelada para vocês aqui. Acho que a maioria de vocês talvez saiba como funciona isso. Mas o El Niño será e já é o responsável por empurrar a temperatura média global até 1,5, até 2 nos próximos 5 anos. Tá? Com picos superiores aos recordes de 2016. Estamos vivendo El Niño hoje. Estamos sentindo El Niño já. Quais exatamente os fenômenos indicados pelo El Niño, né? E que influência eles têm sobre o clima global e o clima regional, falando basicamente aqui de vocês, tá? El Niño, como os professores aí de língua espanhola, né? O menino, a criança, ou Cristo criança, como no Peru se tem essa tradução, é usado por pescadores peruanos que vivem muito isso, porque dependem da pesca, e ao depender da pesca, se esfria ou se esquenta a água, vão ter mais peixes ou menos peixes. Então, eles sentem isso na pele ao conviverem com o mar e ao dependerem muito do mar. Laninha significa garotinha, e às vezes chamado de El Viejo, né, ou ante-El Niño, que simplesmente que seria um evento frio para eles. São fases opostas, então, e não necessariamente, esse ano é o Ninho, o ano que vem é Laninha, é um ano neutro, não funciona dessa forma. E cada vez mais estamos tendo repetições de El Ninhos e de Laninhas. O que a gente teve de melhor, vamos dizer assim, né? As super safras que tivemos no sul foram resultados da Laninha, que ficou aí 4. Tivemos 3 seguidos com 2 neutros entre eles, então tivemos praticamente 5 anos que o enólogo pôde fazer a sobrematuração que queria, pôde colher da forma que ele queria. Às vezes até me chamavam cura, eu não colhia a uva e a uva está lá, não apodrece, que milagre. Mas infelizmente voltamos à realidade, se sobrar alguma uva esse ano vai ser lucro. E as temperaturas flutuam entre valores mais quentes de El Niño e mais frios de Laninha. Ok? Alternância de fase é contínua, mas irregular. Então eventos ocorrem a cada 2 a 7 anos em média. Isso não é regular, tá? Com El Niño geralmente mais frequente que Laninha, que foi um problema, uma coisa que não ocorreu nos últimos 5 anos. Nós tivemos 3 Laninhas e 2 neutros, e o El Niño apareceu, mas também quando apareceu veio para avacalhar, porque veio como o super El Niño, né? A gente está não é só um El Niñozinho, não, é um porradão, né? Duram de 9 a 12 meses, mas aqui, como aconteceu o evento triplo de Laninha, então ele pode ocorrer por mais anos. Entre as duas fases existem a situação de neutra, e a neutralidade, eu vou mostrar para vocês que ela funciona muito próximo à Laninha. Para nós, sul do Brasil, ela funciona muito mais próximo como Laninha. Como uma Laninha mais fraquinha, não tão forte. Tá? E o El Niño e Laninha são exatamente o que, né? O que acontece? E que influência tem no clima global e regional? Então eu vou mostrar para vocês o que acontece no mundo. Basicamente é a célula de Walkland. O que é a célula de Walkland? A gente tem aqui Peru, tá? Aqui Lima, e até a Austrália. Então a gente pega todo o Oceano Pacífico, desde a América do Sul até a Austrália, e toda a movimentação aqui de evaporação, né, de calor, isso vai alterar, e também as circulações térmicas do oceano vão fazer com que se esquente mais ou se esfrie mais. E aí, esquentando mais ou esfriando mais o mar, vai mudar essa célula de Walkland, vai para um lado ou vai para o outro. Basicamente isso, tá? Para entendimento, para fácil entendimento é isso. Então, o que acontece num evento de fase neutra, que para nós a gente pode até dizer que seria quase uma Laninha.
O que acontece? Se resfria ao lado aqui do Peru e a célula de Walkler se desloca para o oeste. Então, aqui na Austrália fica com a água mais quente e a precipitação ela é maior do lado de lá, sendo menor do lado de cá, do nosso lado. Tá? Isso é uma situação de neutralidade. E se eu passo agora para vocês, a laninha ela é praticamente a mesma situação, só que com muito mais ênfase, com muito mais potência. Então vai chover mais aqui, vai esquentar mais aqui, vai esfriar mais aqui. Para os pescadores é bom, porque água fria traz peixes bons, então eles têm a pesca boa, mas em compensação do outro lado está chovendo, e aí os problemas da chuva, quem vai passar são os outros e não nós. Né? E por fim, o El Niño, que daí vamos dizer que dá uma esculhambada maior, né? A célula se divide basicamente e concentra muito mais chuvas no lado leste do que no lado oeste. Então é seca desse lado e chuva desse lado, que é exatamente o que está acontecendo agora para nós. Tá? Isso aqui somado a frentes frias, a massas de ar quente e úmido estacionárias, aí são eventos que ocorrem com maior intensidade que o que a gente está vendo agora. Granizo, muito granizo no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, muita chuva com volumes excessivos, aí 300 milímetros chovendo em praticamente 4 dias. Não tem, o solo não consegue absorver isso, os rios sobem, as casas se vão. Então, são eventos realmente catastróficos numa terra que não deveria, e não temos, né? Não temos vulcões, não temos tufões, quer dizer, mais ou menos. Isso aí também tem a ver com movimentação de ar, e aí tivemos 1 ou 2 eventos de praticamente tufões no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, tudo isso que a gente está vendo, a explicação está aqui. E qual é o problema? Né? O problema por exemplo, aqui os impactos da laninha sobre o clima no mundo inteiro. Lógico, eu destaquei o que nos interessa. O que nos interessa é no sul do Brasil. O que acontece? Os invernos são secos, que não foi o caso desse ano, né? E os verões são frios e chuva no sudeste e quente e seco no sul. Tá? Verão quente e chuvoso no nordeste, que também aqui o nordeste tem as questões da viticultura também, então eu trago as questões qual a influência da laninha nessa região. E o El Niño, que é o que a gente está passando. E quando é um super El Niño ainda que a gente está vivendo, então são invernos quentes, invernos cada vez mais quentes. Problema para vocês, que praticamente a planta não dorme, então se já não tem frio, tem pouco frio, como isso vai afetar nas questões de brotação, mas isso a gente vai falar ainda na apresentação. E os verões quentes e secos no sudeste e úmidos, super úmidos no sul, que é o que a gente está vivenciando agora. Inclusive tem uma previsão de extensão do El Niño até março, abril, maio. Ainda tem tudo previsões, mas mas são cada vez mais precisas. Tá? E no clima mundial, não se elimina ao clima dos países vizinhos, do Oceano Pacífico Equatorial, flutuação entre 1 e 3 graus Celsius na temperatura média. Tá? A temperatura média global até agora 0,2%. Então, El Niño, né, Enos, representa fonte mais intensa de variabilidade atmosférica em escala global. Então, hoje, quando se fala em aquecimento global, o El Niño tem uma influência muito grande, principalmente o El Niño. Tá? Entre os anos mais quentes da história, então, o El Niño foram registrados em 82 e 83, 86 e 87, 97 e 98, 15 e 16. Se a gente puxar isso aí, provavelmente foram as piores safras que a gente teve lá no Rio Grande do Sul. Então, a gente já começa a visualizar aqui safras ruins para nós, El Niño presente e fazendo estrago. Aqui eu trouxe para vocês a influência do El Niño nos pontos vermelhos e da laninha no quê?
na temperatura global. Então, desde nos anos 50 até os anos 2010 e 2020, a gente vê uma tendência positiva, íngreme, e o efeito do El Niño ele é pontual, e posso dizer assim, aquecimento global é diretamente, tem uma culpa, o El Niño tem uma culpa direta dentro do aquecimento global. E o que isso vai acontecer? E a gente já vê, inclusive falava com o Álvaro Penha agora ali, ele falando, nós estamos colhendo cada vez antes, estamos colhendo cada vez mais, alguns dias a menos de ciclo. Tá? Então, antecipação dos estágios fenológicos, na ordem de... Aqui um estudo que eles fizeram na França, tá? De 20 dias nos últimos 50 anos, tá? Mais ou menos isso. O que corresponde a uma antecipação de 4 dias a cada 10 anos. Então, essa previsão a gente vai ter que ter de mais ou menos, né, isso pode mudar, isso provavelmente vai mudar se aumenta a temperatura mais rapidamente, mas a gente já pode dizer aqui que a cada 10 anos, uns 4 ou 5 dias, isso vai ocorrer. Nós vamos ter um ciclo mais curto e uma antecipação de estágios fenológicos, incluindo a colheita. Antecipação na data de brotação, o que pode significar risco para nós, principalmente em geadas tardias. Vocês, como não têm esse problema, ou se tem, ele é muito pontual, nós temos esse problema e estamos vivenciando isso cada vez mais. Vocês veem, lógico, tem muita vinícola que também se promove, e eu acho certo também, deve fazer. Quando tem o problema, aí toda a mídia do Brasil se volta e, lógico, faz a propaganda também, mas é um problemaço que a gente tem. Inclusive, temos trabalhos juntos ali de antecipação de retardo de poda para tentar retardar cada vez mais a brotação para que a gente consiga escapar dessas geadas tardias. Aumento na concentração alcoólica, isso aí vive Chile, problema... Oeste americano, Europa, então problemaço, né? Por vezes tendo que abrir e colocar água, o pessoal voltei da Espanha agora, o pessoal está começando a trabalhar com colheita de inverno também, só que com situações muito problemáticas, porque não dá para fazer em todo lugar. Alguns lugares tem geada, tem frio, invernos rigorosos, então eu não consigo inverter porque a planta vai dormir. Mas em algumas situações eu consigo trabalhar com inversão de poda, e eles têm o problema agravante de não poder usar cianamida hidrogenada, Dormex. Então aí é um complicador ainda maior para essas regiões. Tá? Então, uma média de álcool de 0,6 a cada década. Tá? Então a cada 10 anos, 0,6% a mais na concentração alcoólica. Que para nós aqui... por algum momento, eu acho que isso vislumbro isso mudando, né? Acho que vocês já não estão mais naquela vibe de vamos colher quero um vinho de 16, quero vinho do máximo que der, porque teve inicialmente esse movimento, eu observei aqui bastante, e ainda observo em algumas vinícolas, de buscar pelo álcool, enquanto o mundo inteiro está vendo isso como um baita problema, a gente está indo buscar problema. Né? Mas eu acho que eu já visualizo que muita coisa mudou. Evolução é explicada pela tendência de aumento de temperaturas, o efeito de amadurecimento é duplo. Então, aceleração no acúmulo de açúcares, que foi falado ontem, o professor falou muito bem, e acentuação da degradação do ácido málico, que também foi falado nos processos respiratórios, tanto de málico, um pouquinho de cítrico e ali no efeito dos processos respiratórios. Ok, então agora vamos tentar ser audacioso aqui e dar algum pitaco para dizer, olha, estamos vendo isso, acho que dá para ir para esse lado. De novo, tudo isso que eu vou passar para vocês precisa de estudo, precisa de verificar, precisa da academia estar junto com vocês. Então, vou botar muita pulga atrás da orelha e talvez traga algumas polêmicas aqui também para discutir. Então, como mitigar os efeitos negativos do aquecimento global? Quais são? Né? Então, a primeira coisa dela é se adaptar, é a adaptação. Então, nós vamos ter que nos adaptar na marra
a uma situação ruim. Então, o que é adaptação? É a modificação feita no sistema agrovitícola que visa preservar e melhorar a viabilidade técnica e econômica. Isso é importante, não só a técnica, mas também a econômica. Tenho discutido paralelamente com muitos de vocês aí que o econômico tem que estar junto. Não só o técnico, não só o melhor vinho, o vinho que eu produzo 2, 3 garrafas. Não, o econômico tem que estar junto, sempre. Senão, uma hora ou outra, vocês vão cansar, vão largar o vinhedo e vão fazer outras coisas. Esse é isso. Tá? E é um contexto climático futuro. Então, a gente tem que estar pensando em futuro, diferente da atualidade. Permite compreender melhor as mudanças ecofisiológicas. Então, a ecofisiologia ela é fundamental nesse momento para entender a planta e entender o comportamento e a resposta dela frente às mudanças que estão ocorrendo e que cada vez com uma velocidade maior. Tá? E que os viticultores enfrentarão considerando mudanças no sistema produtivo o mais rápido possível, objetivando sustentabilidade produtiva. Hoje, você sai do Brasil, sustentabilidade já nem se discute. Não é, vamos ser, não, Então, também temos muita coisa a discutir ainda sobre esse tema. Então, influência das condições de produção, tenho que alterar ou não, influência da localização topográfica, então até mesmo um vinhedo que em algum momento vocês instalaram em uma localização, pensando futuramente, vocês vão ter que alterar essa localização. Materiais vegetais adaptados, isso aqui é um problemaço para nós. Isso, a Mara está trabalhando bastante isso. A gente tem muito material entrando de fora e a gente tem que testar esses materiais. Então, a adaptação desses materiais. Também a OIV dá uma afrouxada na rigidez com as questões de vitis vinífera. É vinífera, não é? É 99,4 vinífera e 0,06 não vinífera e consideram como não vinífera. Então, essas discussões a gente está tendo direto nos congressos da OIV, a pressão está bem grande, ainda bem, a Itália pressionando bastante, a Alemanha pressionando bastante, mas ainda assim a França segurando bastante. Tá? E influência de microclimas de vinhedo. Isso aqui é fundamental. Vocês entendendo o vinhedo de vocês. Aquele cantinho lá eu produzo uvas melhores, esse cantinho aqui já é pior. Então, é entender como o microclima do próprio vinhedo se comporta hoje e uma previsão de comportamento futuro. Às vezes, o lugar que não era bom hoje pode ser o melhor lugar daqui a um tempo. Então, é pensar justamente nisso. Influência dos riscos de geadas tardias, vocês não, isso é para nós, isso é um lembrete para nós. Proteção contra ventos frios e de alta frequência, mais para nós também. E aqui sim, influência da redução na reserva hídrica dos solos. Aqui é um ponto-chave, um dos pontos do calcanhar de Aquiles de vocês. É entender a necessidade hídrica, reservar água e utilizá-la da melhor forma. Não desperdiçar, porque mesmo nós vivendo, o Chile já vive um problema, Chile e Argentina, é um problemaço, não tem mais água, daqui a um tempo, podemos até discutir depois, vão ter que tirar vinhedos, porque não tem água para todo mundo, a água que se utiliza, tem projetos de dessalinização de água do mar, para botar em Santiago, para sobrar mais água, isso é um custo muito caro, então, muito alto, então, muita coisa para discutir. Tá? Influência da organização do trabalho, contribuir para a mitigação dos efeitos de mudança climática, influência da necessidade energética, isso aqui é fundamental, cuidar energia, né? Utilizar fontes renováveis de energia, utilizar cada vez mais solar, cada vez mais vento, talvez. A gente explora muito pouco o solar ainda e temos um grande potencial, ainda mais com o El Niño aqui para vocês. Vão ter bastante sol para produzir energia e buscar por manejos e especificações para cada um dos terroirs. Isso aqui é interessante e é importante. A recomendação que eu tenho para vocês aqui não é a mesma para o pessoal de Brasília, não é a mesma para o pessoal do centro de Minas, do sul de Minas. Então, não existe receita de bolo, a gente tem que pensar e testar as coisas para cada um das nossas situações. Como responder? Então, monitorar. Mas isso aqui é longe de vocês, tá?
Vocês fazem parte do processo, mas o monitorar é um nível mais de pesquisa mesmo, né? Disponibilização de conhecimento sobre a realidade. Isso aqui, quando eu estava montando isso aqui, eu pensei, eu acho que a gente deve começar a pensar nisso, montar grupos de pensar 20 anos, pensar 30 anos. Eu sei que se faz, mas acho que pensar mais em planta, em fisiologia, em como isso pode auxiliar nas nossas tomadas de decisões futuras. Formação sobre manejos alternativos. Então, isso aqui nós da academia e da pesquisa buscarmos e entregarmos para vocês. Experimentos, programas de seleção, conservação de variedades, então acompanhamento de perfis analíticos de vinho, conforme os anos vêm, eu estou percebendo um aumento de álcool, porque isso que eu passei para vocês são dados de Europa, são dados de França, que já estão na nossa frente, para variar. Já estão estudando isso há mais tempo, então eu acho que agora é a hora da gente abrir o olho e começar a traçar alguma coisa. E aqui sim, grupos de pesquisa, formar grupos de pesquisas que, com adaptação de material, né, com manejo, o que seja. Tá? Então tá. Primeira coisa, entender a dinâmica da água no sistema. Não é tão simples, eu vou dar um exemplo muito rápido, e quase que uma conta de padaria aqui, mas vocês vão entender que, é justamente para vocês entenderem o quanto é problemática, ou passará a ser mais problemática ainda, se vocês não pensarem em reservar água e quanto de água vocês vão reservar. Aqui eu trouxe uma continha de padaria para vocês. Tá? Evapotranspiração da cultura é exatamente quanto que a planta está transpirando, mas evaporando. E também contando com a transpiração das gramíneas ou do que se tem aqui. Então, evapotranspiração da cultura é igual a evapotranspiração de referência, que eu posso calcular. Quem tem aí perto uma estação meteorológica já te dá ali no dia, 3.2, beleza, 3.2, o que eu faço com isso? E o KC é necessário para justamente corrigir essa situação. Então, eu tendo a evapotranspiração de referência, que já, acho que tem um pessoal daqui que está disponibilizando até umas mini estações meteorológicas. Então, hoje a gente já tem mais acesso a esse tipo de informação. Mas eu preciso ter o KC, eu preciso ter o coeficiente da cultura para poder corrigir. Tá? Mas, olhem só que interessante. Isso aqui foi um exemplo. Tá? Quantidade de água armazenar. Então, vamos botar um exemplo ali. 1,5 metro entre plantas, 2,7 entre linhas. Então, cada planta aí ocupando 2,97 metros quadrados, com 3.360 plantas por hectare. Um padrãozinho. Tá? Vamos supor que no dia 1, a planta a evapotranspiração de referência foi 4,2 milímetros, ou seja, evaporou 4,2 litros por metro quadrado. Se ela ocupa 2,97, é quase 3 vezes isso aqui num dia. Então, somamos todos os dias aqui com nublado, um pouquinho mais nublado, com sol forte, com ventania, uma simulaçãozinha aqui. A evapotranspiração semanal foi de 23,9 milímetros, ou seja, quase 24 litros por metro quadrado. Se eu tenho 2,97, cada uma das plantas, isso eu não corrigi, é só a evapotranspiração de referência, cada planta aí usou ou passou pela planta 70 litros. Tá? Então, ou seja, são 238 mil litros no hectare naquela semana. Quanto eu vou repor disso? 100%? 80%? Estou numa situação já de restrição hídrica, posso restringir? Não posso. Imagina pensar em tudo isso. Hoje o pessoal dá um chute ali, está seco, liga, vai. É mais ou menos isso que se faz. Por quê? Porque a água tem ainda. Né? Então, a evapotranspiração média aí de 13,5, no ciclo de 160 dias, mais ou menos, aí tá, em 160 dias, são 5 milhões e 500 mil litros de água que eu vou ter que repor. Lógico, isso é conta de padaria, não fiz é um exemplo, não botei o coeficiente de cultura, não corrigi, mas qual é a informação? Eu tenho que ter aqui 1/4 de hectare, um açude, para reservar essa água, se eu preciso dessa água.
né? E outra, vou precisar quanto? Vou precisar mais, menos? Vai chover? Vou conseguir juntar essa água? Então, tudo isso faz parte do dimensionamento. E o planejamento do dimensionamento tem que ser em base em evapotranspiração da cultura. Por quê? Porque eu posso, com base nisso, superestimar ou subestimar. Se eu superdimensiono, vou perder água, vou perder nutriente, vou jogar isso fora, isso vai para o lençol freático, água em excesso, elevação do lençol freático, aumento de nitrato na água que a gente toma aí, mineral, alto custo por unidade de áurea. Então, tenho que pensar no custo. E se eu subdimensiono, aí o que eu vou fazer? Impossibilidade de irrigar toda a área, vou ter que, numa dessas, dizer, vou irrigar essa aqui, aquela lá não. E outra, eu vou influenciar totalmente na produtividade e na qualidade. Como o professor Álvaro falou ontem, o Chile, há um tempo atrás, desligava a torneira e deixava a planta sofrer. Hoje não, hoje vem água até o final. Vem água justa, vem água para manter fotossíntese, manter biologia de planta, manter carboidrato e fazer uma maturação correta. Não adianta chegar e fechar a água e dizer, eu vou passar de 17 para 23 Brix. Isso é só concentrando o que tem. A planta parou, a planta esculhambou. E ao esculhambar a planta, você já está esculhambando para o próximo ciclo. Então, tem muita coisa a ser pensada. Tá? Conhecer horizontes. Todos vocês conhecem os solos de vocês? Tem curva de retenção de água no solo? Sabem quanta água pode ser armazenada naquele... Qual é a efetividade? É 0 a 40? É 50 centímetros? É arenoso? É siltoso? É argiloso? Praticamente ninguém faz isso. E a gente tem que começar a olhar isso também, porque não adianta eu saber quanto está gastando se eu não sei quanto tem no solo. Tá? Aí eu coloquei tensiometria, mas hoje já tem outros sistemas mais eficientes. Aqui sim. Tá? Esse é um ponto-chave, no meu ponto de vista, tá? Que vocês têm que trabalhar, e têm que trabalhar com bastante afinco, tá? Que é a formação da gema sem ter endodormência profunda. Então, a planta de vocês dá uma leve soneca. Nós não. Eu vou mostrar a diferença nossa para vocês aqui, na questão do inverno e na questão da planta abortar as folhas e passar durante o inverno. Até ontem me assustei, o professor começou a falar sobre desenvolvimento de flor. Eu disse, opa, mas vai falar, está roubando a minha fala de amanhã. Falou muito bem, por sinal, e inclusive vamos usar praticamente as mesmas figuras. Tá? Vocês têm que ter em mente que a formação da estrutura reprodutiva de vocês, não só de vocês, da uva, são 3 processos. Os 2 primeiros ocorrem no ciclo, que estão ocorrendo quando? Agora. Ou seja, agora a planta está diferenciando as gemas para o próximo ciclo, que vai ser o produtivo, que vai ser o que vale. Tá? Então, tudo que eu fizer agora de bom e de mal, eu vou ferrar com a minha produção. E aí vocês têm que estar bem antenado no que deve ser feito. Então, o primeiro é a formação da onlagem, formação dos primórdios indiferenciados, que se dá aqui, basicamente, aqui na plena floração, esse processo todo até chumbinho e ervilha. Não é estanque, mas é mais ou menos nesse período. Tá? Inclusive, já falei isso aqui em algumas outras vezes que vim para cá. Esse no primeiro ciclo. E no segundo ciclo, sim, que esse primórdio de inflorescência vai virar flor. Ou não. Se não tiver carboidrato, se não diferenciou bem, aí entram os Cs. E aí, os Cs... Esses Cs que vai ser o problema, ou vai ser o que vai ser bom para vocês. Eu vou produzir bem ou vou produzir mal. E aqui a brincadeira começa. Os estádios 1 e 2 é a formação da onlagem, então a formação do primórdio indiferenciado, e aqui o início de formação da gema, que é a gema produtiva. Ok? Isso ocorre naturalmente, está ocorrendo agora, inclusive, aí nos vinhedos de vocês, e a gente tem que dar condição para que isso aqui vire realmente uma gema fértil, uma gema mista, uma gema vegetativa e produtiva. Para daí sim, o professor também falou, no outro ciclo, esse primórdio de inflorescência se transformar em flor. Ok, isso é legal, é muito bonito. Tá. E aí?
Se vocês não têm de endodormência ou endodormência profunda, vocês não têm isso aqui. Basicamente fica isso aqui ou até um pouquinho atrás do desenvolvimento do primórdio de inflorescência. Isso aqui em abril para nós. Em setembro, olha a diferença, olha a robustez desse primórdio. Ou seja, tem muito mais bolinha aqui. Essas bolinhas vão se transformar em florzinhas e as florzinhas vão se transformar em fruto. Ou seja, eu tendo mais bolinhas, eu tenho mais fruta. Eu tenho cachos mais largos, mais maiores, com mais bagas, com mais produção e diretamente proporcional à quantidade de folha que eu tenho, com mais qualidade. Então vocês não têm isso, e isso é um grande problema. Tá? Por quê? Porque de vocês, basicamente, quando entra aqui a endodormência, o nosso, ele fica todo isso aqui, o inverno, fazendo com que isso aqui ocorra. Então o inverno fica ocorrendo isso aqui. E aí lá na ecodormência, quando tiver já acúmulo térmico suficiente, eu coloco ou não um superador de dormência, inicio um novo ciclo com carboidrato suficiente e com gemas robustas. Então, basicamente, descansou no inverno e eu vou ter uma produção boa no próximo ano. Isso se eu não carreguei na quantidade de gemas no ciclo anterior, eu também posso esculhambar com todo o sistema também quando eu produzo muito. Tá? Vocês aqui ficam basicamente aqui, uma sonequinha, e daí despertar dessa soneca. Ok? O que acontece para nós? Um ciclo com 5 meses de endodormência, que é mais ou menos o que acontece com a gente. Então, passa o inverno todo, a gema se transformando, a gema entrou em dormência, no outro ano, ali no final do inverno eu podo, isso aqui vai virar flor e eu vou produzir. Então eu tenho 5 meses esperando e deixando a uva mais robusta. O que acontece com vocês? Isso aqui está acontecendo agora, tá? Na primavera. No verão já não vai acontecer isso, porque vocês já tiraram. Na verdade vai acontecer lá, mas vocês já tiraram, vocês não sabem mais ou menos onde é que está, porque vocês tiraram as inflorescências e o ciclo continua. Só que qual é o problema? Terminou o ciclo, vocês colheram praticamente, alguns nem um mês depois já podam. E essa diferenciação aqui, sem a robustez e talvez em algumas situações sem o carboidrato suficiente, vocês têm pouca, e isso eu vejo muito em Brasília, eu tenho visto muito isso, as plantas mirradas, os cachos de cirrá pequenininhos. Então, é aqui que a gente tem que mexer. Tá? É esse espaço aqui, ó, é nesse espaço aqui, mas principalmente no outro, no ciclo de formação. A gente tem que cuidar mais do ciclo de formação, que é esse, para ter o próximo ciclo. Ok? Então, qual que é a proposta aí? Se desse para fazer uma proposta, seria ajustar o tempo de poda de formação e produção. Vejo hoje que vocês já não apertam mais tanto a uva na maturação e na sobrematuração. Então, a planta, vocês já não vão naquele 16% de álcool. E ao não ir no 16% de álcool, vocês têm a possibilidade de aumentar o tamanho do ciclo vegetativo e reduzir o ciclo produtivo. Isso é vantagem para quê? Eu fiz umas contas aqui, mais ou menos. Existem ciclos de produção aí de 5 de formação e 7 de produção. O que é esse 7 aqui? O pessoal fica lá sobrematurando, e a planta lá. E aí quando eu colho, eu já não tenho mais tempo suficiente para o ciclo de formação ter uma boa fotossíntese, um acúmulo de carboidrato e também um maior tempo de formação das gemas férteis. Então a proposta aqui, inclusive o pessoal de Brasília, esse ano já começou a trabalhar de 6 para 5 e de 6,5 para 5,5. Tá? Eles estão trabalhando com 6,5 de formação para 5 meses e meio de produção. Eu consigo, eu não consigo. Isso vai depender muito de onde vocês estão também, do terroir, da condição de solo, o clima. Aí vocês vão ter que entender isso, cada um de vocês, e tentar ajustar isso. Mas é fundamental que a gente tenha um maior tempo de formação. Tá? Aumento de período de formação. Para quê? Para melhorar a fertilidade de solo, de gema. Tá? Isso aqui é uma situação bem normal para nós. Tá? Esse aqui é um cirrá lá do sul do Brasil.
a gente tem aí uma média de 1,9, a gente tem um índice de fertilidade de 1,9 cachos por planta, vocês também têm isso, tá? Na maioria de vocês, mas aqui eu vi uma realidade diferente, aí com 0,9, eu cheguei a ver uma situação com 0,9, ou seja, potencial genético de 1,9 para 0,9, o que está acontecendo aqui? E com cachos bem menores, tá? Esse tipo de situação, tá? E eu queria chegar aqui, por incrível que pareça, isso aqui era 90% dos sarmentos daquele vinhedo, tá? Com cachinhos praticamente gavinheiros. Quem conhece cacho gavinheiro é justamente a gavinha que era para ter se transformado num cacho, botou 2, 3 baguinhas ali e foi, para tentar dispersar semente, vamos dizer assim, tá? Mas isso aqui é inviável economicamente. Isso aqui ocorreram erros, e basicamente, foi problemas com vigor. A gente vê que as plantas são bem mirradas, não teve acúmulo de carboidrato suficiente para manter aquele cacho, e também, isso aqui é muito claro que houve problema na diferenciação da gema. Não estou dizendo que isso aqui é tudo, não. Vocês têm mais água, vocês têm mais, não é tão restritivo, vocês conseguem manejar melhor, mas ponham olhos nisso, porque isso aqui é fundamental, tá? Nutrição mineral e reserva de carboidrato, isso também é uma coisa importante. E isso me abriu bastante o olho quando eu fui para Petrolina agora, esse ano, e a decisão, e lá é muito legal, porque a decisão de poda deles não é, eu vou podar hoje, vou podar amanhã. Não, eles coletam as gemas, fazem análise de gemas, e se tiver com 30% de carboidrato solúvel ou disponível, eles podam. Se não tiver, mais uma semana. Não tem, mais uma semana. E aí vão. Porque eles sabem que se eles podarem com menos de 30%, não vão produzir nada. E aí vão perder um ciclo, e aí a fazenda quebra. Tá? Então, a base técnica, a gente precisa de base técnica para decisão. A gente não pode tomar decisão de dizer, vou podar amanhã, porque eu quero. Não, a base de poda deve ser com base no carboidrato. Tá? Então, nitrogênio, cuidar muito, porque o nitrogênio geralmente faz com que seja o contrário. Então, ao invés de produzir gemas produtivas, vai transformar em gemas vegetativas. Tá? Aqui, número de folhas em resposta ao N, aumento da atividade de dreno, aumento de giberelinas. Aumento de giberelina é terrível para a formação da gema. Já vou mostrar para vocês aqui. Tá? E aqui é uma situação nossa, tá? Condição de uma colheita de viticultura de clima temperado, para nós, uma floração. O que acontece com a reserva? Ela é alta, passou dormindo, ela é alta, quando brota, ela usa, depois ela repõe e a fotossíntese cai, entra em dormência de novo, inicia todo o ciclo com reserva alta de carboidrato. Seria uma situação ideal. Agora, como é que é a situação de vocês? Tentei fazer aqui uma projeção, tá? Então, condição de clima tropical. A gente não tem floração, tirou, o primeiro ciclo fez. O ideal, e aí eu vou lá e podo. Podei, não esperei, podei com menos de 30% de carboidrato. O que acontece? Eu já saio no déficit. Então, a planta já sai dependendo totalmente da fotossíntese para aumentar a concentração de reserva. E outra, né? Eu tenho que começar esse ciclo aqui alto, porque é aqui que eu preciso da floração, é aqui que eu preciso do cacho, e não aqui. Aqui eu estou promovendo para o próximo ciclo. Então eu estou acumulando carboidrato para o próximo ciclo. Então qual é a proposta? A proposta é essa daqui. Tirou, não teve floração, faço a poda, mas faço a poda no momento certo. E qual é o momento certo? Bom, o momento certo não seria esse. A gente está enganando a planta. Todo mundo sabe aqui que a gente está enganando a planta. Então o momento certo não seria esse. O momento certo seria lá no final, depois do inverno, mas ok. Então vamos tentar fazer com que essa reserva de carboidrato seja mais de 30%, para eu poder entrar em déficit
mas entrar num déficit mínimo. E aí sim, depois eu consegui. Porque a planta precisa disso daqui para a produção, para vocês colherem cachos de qualidade. Além do mais, se eu conseguir esse aumento, eu consegui uma diferenciação melhor no ciclo, eu consegui trabalhar com ciclos e diferenciação de gema. Então, a chance de ter sucesso em quantidade e qualidade, ela é muito maior. Aqui eu coloquei esse slide aqui porque é uma questão de nutrição, mas aqui eu vou abrir um parênteses para vocês depois, a utilização de bioestimulantes, tá? Eu tenho trabalhado com isso, tenho tido bons, excelentes resultados com o bioestímulo, tá? E uma das ações do bioestímulo, o manitol, que vem, é um dos compostos que vem no extrato, tá? No extrato de algas, ele atua muito bem também na absorção de nutrientes e na retenção de água. Como é que ele trabalha? Tá? A absorção de nutrientes via foliar, ela é melhorada, tá? E a complexação desses nutrientes também no solo, ela é melhorada. Não só por isso, a gente vai ver que é uma cadeia de situações que vão culminar numa situação boa. E já botei o potássio ali indo direto para o cacho, que é o problemático, né? Agora, a retenção de água na folha é nada mais do que isso aqui. É efeito osmorregulador e turgidez celular. E a gente vê muito bem isso aqui, tá? Quando eu trabalho, eu vou mostrar os resultados. Inclusive, eu vou mostrar o resultado que tu está no trabalho também. Tu nem sabia ainda, mas eu vou apresentar alguns resultados muito interessantes aqui, tá? Balanço hormonal. E aqui é fundamental. Olha só. Ácido abscísico na formação da gema tem que estar tudo menos. Se eu tenho o estresse hídrico, eu já tenho mais. E aí eu já estou prejudicando a formação do próximo ciclo. Apesar que vocês, nessa época de formação, têm água suficiente. A não ser que tenha uma seca. Então, a ideia de ter água suficiente por mais tempo, ela é interessante. Para quê? Para formar mais primórdios de inflorescência e primórdios melhores. Giberelina positiva aqui, positiva para a formação do primórdio de gavinha, mas aqui não pode ter giberelina. Quando eu falo em giberelina, aqui eu tenho que ter uma relação citocinina-giberelina alta e não baixa. Eu tenho que ter basicamente nada de giberelina nesse momento. Como é que eu vou fazer isso? Tem que ter citocinina. Como é que eu vou colocar citocinina no sistema? E esse é um problema que a gente percebe bastante aqui, tá? Alta relação citocinina-giberelina que eu falei para vocês. Aqui, existe CPP1 não, mas existem o Citoblum, por exemplo. Não sou vendedor da BioGrow, tá? Mas eu acho que é uma ferramenta interessante para vocês em algumas situações. O que é o Citoblum? É uma citocinina que está liberada para a cultura da uva, então dá para utilizar, tá? Para aumentar realmente essa relação citocinina-giberelina. Então, quando vocês tiram os cachos, ou tiram as inflorescências, vocês expõem essas gemas à radiação, que também o professor Álvaro falou bastante ontem, expor a radiação para melhorar essa situação, tá? E também, por que não, botar no sistema nesse momento aí uma giberelina. E aqui, poda de raiz. Eu falo isso lá em Bento, o pessoal me mata, mas é óbvio, é outra situação. Mas, o que eu tenho visto é isso aqui. Isso aqui é uma calicata, né? A gente abriu lá em Brasília, e aí eu comecei a observar. O pessoal estava muito interessado em saber que tipo de solo, se tinha um ar úmico, que não sei o quê. Eu fui observar outra coisa. Eu fui observar a raiz. E é impressionante, você entra na calicata, as raízes estão marrons ou pretas. A quantidade de raiz fina e branca, ela é muito baixa. Tá? Isso é ruim. Por que é ruim? A planta não dorme, ela não tem essa renovação anual de raízes novas. Então eu tenho que estimular isso de alguma forma. Como é que o pessoal está fazendo lá no Nordeste? Está fazendo algo tipo disso, tá? É só para mostrar para vocês. Eles estão cortando e cortando bastante, tá? Aí você vai me dizer, mas e os nematóides? Tem,
A gente vai abrir outros problemas, mas a necessidade de renovação de raízes, ela é necessária. Tá? Outro equipamento que eles usam é uma enxada rotativa normal, que aí eles fazem na entrelinha ali uma renovação menor das raízes, mas fazem renovação de raiz. Ácidos orgânicos. E aqui é uma situação bem interessante que o bioestimulante faz. Tá? Para vocês terem uma ideia, isso aqui é uma planta, tá? É uma planta de estudo genético e de estudo para entender como é que funciona o processo. Então aqui é um controle, vocês veem que a citocinina ela vem bem marcadinha no xilema, então ela está vindo da raiz, normalmente está marcando. Quando eu faço aspersão de citocinina, por exemplo, eu uso um Citoblum lá nas folhas, é isso aqui que vai acontecer. Vai ter uma grande quantidade de citocinina prontamente ativa e depois. Foi. Agora, esse aqui é o tratamento com bioestimulante. A gente vê que ele está vindo da onde? A citocinina está vindo das raízes. Então, ele está estimulando a citocinina. Se ele estimula a citocinina, ele estimula crescimento vegetativo. Crescimento de raízes, tá? Pegamento de frutos, aumento na relação citocinina-giberelina. Então, ao estimular crescimento via citocinina de raiz, aumenta a auxina. Aumentando a auxina, a planta começa a se ajustar, começa a demandar um crescimento de raízes maior, e ao demandar mais raízes, a citocinina também vai responder para a parte superior. E o que me interessa aqui é muita citocinina, pouca giberelina, para quê? Para que as gemas se formem na melhor forma possível. Esse foi um experimento também. O Henrique também não sabe, mas ele está. O que a gente fez? Eu fui no Sinigalha e disse: vou te propor uma coisa aqui. Eu estou vendo que o produto é bom, estou aplicando, até brinco que eu estou aplicando quase na minha cabeça para ver se cresce cabelo. Mas o produto é muito bom e eu disse: vamos fazer o seguinte, vamos mergulhar a planta logo depois da formação ali, antes da forçagem, quando eles fazem o processo de hidratação, vamos hidratar com água e vamos hidratar com 0,5% de bioestimulante. E aqui está o resultado. Com água e com bioestimulante. É impressionante a quantidade de raiz que vem a mais. E não só de raízes, tá? A questão de formação do calo. Aqui a formação do calo com bioestimulante, a formação média, e a formação média do convencional. Quer dizer que no convencional não vai formar calo? Não vai, mas vai demorar mais. E ao demorar mais, tem mais chance de entrar fungo, tem mais chance de vocês comprarem uma muda ruim. Tá? Abri uma por uma e fotografei. Olha a formação do calo interno. Não vai formar calo aqui? Vai, mas vai demorar mais. Essa é a relação, essa é a rapidez. Eu preciso de formar com rapidez. Tá? Isso aqui, pessoal, isso aqui eu tirei 15 dias depois da forçagem. Levei para o campo, apliquei bioestimulante 7 vezes durante o ciclo. 253 dias depois, fui lá, peguei as mudas e abri de novo. Abri aqui com bioestimulante e aqui sem bioestimulante. Aqui está ok, os dois muito próximos. Agora, a gente conseguiu reduzir. Isso aqui é chamado de doença do ômega. Não sei se já ouviram falar. A doença do ômega é uma má formação de vasos de floema e xilema durante a formação do calo e durante a formação da enxertia. Tá? Então a gente conseguiu reduzir bastante aqui o problema de doença do ômega. Também, controle 15 gramas de raiz, 30. Ou seja, dobrou a quantidade de raiz ali logo no início. Isso é bom para o produtor? Não. Mas é um sinal de que alguma coisa está acontecendo naquela planta. Aquela planta, se ela produziu mais raiz, quer dizer que alguma coisa de bom está acontecendo ali. Agora, para o produtor de muda não é bom. Essa aqui não é bom de sair com muita raiz. Tá? Agora, a massa seca de raízes, sim. Quando eu tirei lá 253 dias depois, de 6 para 9. Massa de parte aérea também, de 2 para 4. Então, é bem significativo. Tá?
Posição da gema no sarmento. Eu vou dar uma corrida que senão eu vou me passar. Isso aqui eu vejo muito, comentei ontem com vocês, a tal da base mais 3, base mais 4. O que acontece quando faz isso? Você fica com uma área aqui praticamente sem produção. Você tem uma produção aqui e cachos basicamente até aqui em cima. Então você tem a tua produção, ela sobe. Se eu for fazer uma desfolha, eu tenho que praticamente desfolhar a planta inteira. E não tenho braço biônico, não tenho podadora automática, eu vou acabar podando pouco depois do último fio, vai ficar pouca folha, pouca área foliar para manter aquele... Então eu tenho... Alô? Aí. Obrigado. Eu tenho uma área muito grande não produtiva. Tá? E aí, somado a algumas situações disso, que eu tenho pouco dossel vegetativo, esse dossel tinha que estar aqui em cima. Se eu tenho 2 cachos por sarmento, eu tenho que ter folha até lá em cima, para poder ter uma produção boa e para poder fazer com que essa planta esteja equilibrada todos os ciclos, tanto no de formação quanto no de produção. Tá? Qual é a proposta? E o que eu... Isso aí acontece muito no Peru também. Eu fui para o Peru e tínhamos esse problema também. Eu disse, cara, vamos testar alguma coisa aqui. Mesmo problema que vocês, calor, não dorme, muito similar. Vamos fazer, ao invés de fazer base mais 3 ou base mais 4, faz base mais 6, faz um capovolto e amarra ela. A brotação foi impressionante, a quantidade de cachos foi impressionante. Agora, se eu vou trazer problema com mildio, aí é outra história, né? Eu estou criando um problema bom aqui, agora vamos tentar ver. Porque justamente a gente entra na questão de produção e qualidade, ok? Hoje, abaixo de 5 toneladas por hectare, não se paga. A gente tem que estar trabalhando com 8, 10, em Cerrado, falando. Tá? Menos que isso, hoje, antieconômico. Pensem nisso. Tá? Capacidade produtiva das plantas. Bioestímulo. Aqui eu entro basicamente com o bioestímulo. A base de Ascophyllum nodoso. Eu tenho trabalhado com Ascophyllum puro. 100% Ascophyllum. Sem aminoácidos, sem micro, sem macro. Tem muita empresa empurrando muita coisa, um pouquinho de bioestimulante e o resto de outras coisas que você vê resposta imediata. Tá? Então aqui eu estou trabalhando com Ascophyllum nodosum puro. Ele faz tudo isso daí, tá? Para tratamento de semente, para o solo, então incorporação, hidroponia, crescimento de raízes, tolerância a fungo, tolerância à salinidade, melhora a fotossíntese, e melhora mesmo, vou mostrar os dados para vocês, melhora a qualidade nutricional de planta, superação de doenças, estimula a interação micorrízica. Isso aqui para mim hoje passa a ser fundamental, não só para vocês, para nós, para Peru, para o mundo inteiro. Nas Canárias falei sobre micorriza. Acho que principalmente em solos descobertos a gente tem que investir muito nisso. Tá? Bom, betaína e fucose, que é uma das situações do que tem dentro. O que é a prevenção de estresse hídrico? Na verdade, a planta, aqui são os estômatos da folha, ela consegue deixar uma turgescência maior, ela consegue controlar melhor a abertura estomática e a eficiência do uso da água. E quando eu li isso, quando eu fui ler sobre o bioestimulante, eu disse, tá, é legal. Aí eu pedi o IRGA emprestado para a Embrapa, para o Henrique, e a gente foi lá ver, vamos medir. E eu vou mostrar para vocês, é absurda a quantidade de tempo que fica mais aberto o estômago. E ao mesmo tempo, isso aqui é fundamental, tudo que ela produz de oxigênio reativo, ela dá um jeito de eliminar para deixar menos problemas com os zeros, tá? Então, síntese enzimática de catalase, antioxidante
e proteção de radicais livres, que é problemaço nas plantas. Se a planta tem muito radical livre, vai formar muito, principalmente peróxido de hidrogênio, vai destruir célula e a planta vai ter que demandar esforço e carboidrato para recuperar aquela célula, para recuperar aquele tecido, ao invés de mandar para o cacho, para a gema, para a raiz, seja para onde for. E esse ano está sendo campeão de danos por excesso de luz e excesso de calor. Olha só, para vocês verem aqui o controle e o bioestimulante. Tá? De 16 micromol de fotometro quadrado por segundo, a gente passou para 21 de média. É muito significativo. Tá? Condutância estomática, lógico, isso aqui está diretamente relacionado. Condutância estomática maior quer dizer que a planta está com o estômago aberto por mais tempo. Se ela está com o estômago aberto por mais tempo, ela está fotossintetizando mais. Tá? Bioquímica, aqui toda a parte de fluorescência, mas eu quero dar atenção aqui para vocês nesse dado de FV-FM. O controle 0,68 e a Cadian 0,76. O que quer dizer isso? Uma planta normal, para estar funcionando bem, fotoquimicamente, ela tem que estar acima dos 75%. Então, essa aqui está com 76%, a outra com 68%. Já tem mais uma prova aqui de que funciona. Tá? Massa dos cachos, não deu diferença. Aqui, sim. A gente está trabalhando com Chardonnay, a gente teve mais ácido málico. Análises via análise laboratorial, tá? Brix não deu diferença. Aqui o que eu queria mostrar para vocês é que, apesar de não ter dado diferença no Brix, aqui no álcool potencial deu uma pequena diferença. Tá? Esses são os tratamentos, controle e Acadian. Tá? Para vocês entenderem um pouco, a gente teve mais maturação, vamos dizer assim, uma sobrematuração, uma maturação mais para o lado do amarelo, com a utilização do Acadian. Aqui foi genial isso aqui. Isso aqui foi o trabalho de um aluno meu, agora vai defender final do ano, o mestrado. A gente fez aplicação de bioestimulantes em Santa Catarina, altitude, e a gente queria ver o funcionamento. A gente queria trabalhar com antecipação de maturação. Trabalhamos com ácido abscísico, com protônio e com etileno. Tá? E eu disse, vamos botar um tratamento com 8 tratamentos com o Acadian, que eu quero ver como é que funciona aqui em cima. E, para nossa alegria, né, isso aqui é o tratamento sem nada e aqui o tratamento com Acadian. Tá? Aqui em cima 100 vezes e aqui embaixo 400 vezes. É nítido o acúmulo de antocianina maior entre um e outro. E é nítido também a estratificação da hipoderme e da epiderme. Então, ou seja, a planta tendo mais carboidrato, se estressando menos, investiu mais em película. E isso foi uma reação muito legal. Eu vi que deu diferença na cor, mas eu não sabia explicar. Quando eu cortei isso aqui a gente fez em micrótomos, e a gente consegue ver exatamente a explicação está aqui. Agora ele vai ter que escrever e explicar tudo isso aí. Estresse por temperatura, rapidinho. Isso tem aparecido muito para mim. Professor, o que é isso aqui? É míldio? É magnésio? Não, isso aí é temperatura excessiva. Tá? A planta está se encarquilhando. As folhas estão virando para baixo. Quando não, viram para o lado. Tá? Eu pedi até, inclusive, para ver se não tinha virose nisso aqui. Mas não, isso aqui foi 42 graus no Rio de Janeiro. Deu uma semana aí nessa média de temperatura alta. Começou até a entortar os pontos de crescimento da planta. Tá? Professor, vou botar mais magnésio nessa planta, está faltando magnésio. Aí tu vai lá ver, tem excesso de magnésio. Tá? Isso aqui, todos esses efeitos são efeitos de excesso ou de luz ou excesso de temperatura. Planta encarquilhada parece casca de sapo, né? Parece até no primeiro momento eu olhei e disse, tem lavoura de soja perto aí, inclusive uma outra a gente detectou. O pessoal tinha produção de abóbora numa propriedade ao lado, estavam aspergindo auxina nas flores e pegou no vinhedo, no Rio de Janeiro.
disse, no Rio de Janeiro não vai ter soja, mas procura ver se alguém não botou na grama. Aí o cara, não, o vizinho aqui produz abóbora e usou auxina. Então, a gente tem que ir tateando todas as possibilidades. Tá? Isso aqui também, o pessoal achava que era ácaro, mas foi um dano basicamente na mesma época ali, encarquilhamento. Isso aqui é nítido de eros, de reativos de oxigênio, e aqui mais ainda. Isso aqui a planta simplesmente derreteu. Tá? Mas isso aqui, ok, eles tiraram do vinheiro e botaram no campo. É mais para mostrar para vocês. Tirou do viveiro, botou no campo, lá em Petrolina, derreteu. Isso aqui é muito claro, o efeito derretimento de água oxigenada da folha. Tá? O professor falou muito ontem, todo o processo aqui, que o eros, os reativos de oxigênio, eles não são maldosos. Eles têm que estar, mas em baixa quantidade. Se tem alta quantidade de prejuízo biológico, dá problema e a planta vai ter que trabalhar mais para suprir esses problemas. Aqui eu vou entrar num ponto bem crítico, tá? E eu vejo cada vez mais necessário. Hoje, quando eu vejo isso aqui, me dá desse tipo de arrepio. Hoje, quando eu vejo esse aqui de cima, já me arrepia. Tá? Aí vocês vão me dizer, mas vai ter um microclima aqui que vai dar problema de míldio aqui. O míldio, se ele tiver aqui, vai estar com ou sem planta aqui embaixo. Tem problema, eu vou botar algumas espécies que tem problema que vai me trazer trips, vai me trazer outras coisas. Sim, eu posso trazer alguns outros problemas contornáveis. Por exemplo, se eu trago trips, eu posso utilizar bovéria, eu posso cordíceps. Eu posso trabalhar com uma infinidade de outros produtos biológicos hoje que eu consigo controlar. Agora, eu não posso não usar por causa de uma coisa que eu acho que vai me trazer problema. Para mim, hoje, isso aqui é uma coisa que a gente tem que banir. Mas não é você que vai cortar. Eu estou trazendo um problema, mas é um problema necessário. Tá? Só para vocês terem uma ideia. Brasília, agora, a última vez que eu fui, 11 da manhã, nem era 1 da tarde. Tirei uma foto térmica da planta. Aqui 22 graus, aqui na folha, como o professor falou ontem. Transpiração, temperatura baixa, controle de temperatura. Aqui a temperatura está toda controlada, com alguns espaços que tirou aqui, que foi lá na verdade isso aqui foi lá no solo, né? Não foi na planta, mas olha a temperatura do solo nesse momento ali, 63 graus. Tá? Aí eu fui para baixo, tirei a foto daqui e tirei a foto bem aqui, a gente consegue ver os sarmentos aqui, cortadinhos. 60 graus, 33 graus aí quando tem algum sarmentinho ali. Tá? Aí eu trabalho com cobertura na linha, né? Aí eu fui lá e fui tirar a cobertura na linha. Braquiária, tirei a foto, 72 graus aqui. 35. Isso é às 11 da manhã. Se eu vou a 1, isso aí pode botar uns 30% a mais. Tá? E aí a gente começou a trabalhar bem isso aqui no Rio de Janeiro e em Brasília também. Tá? Isso aqui é amendoim forrageiro, foi optado por essa porque é uma planta baixa, é uma planta que fixa nitrogênio, é uma planta que eu consigo cobrir totalmente e tentar reduzir a temperatura. E eu consegui, porque eu fui lá e tirei foto do amendoim forrageiro. E aqui eu vejo 29 no amendoim, 41. Bom, de 60 para 40 já está ótimo. Né? E principalmente no que estava aberto. E aqui é a minha mão. Se vocês olham, aqui é a minha mão. E aqui eu tirei foto eu abrindo e tirando foto do solo. O que me interessava era o que estava embaixo, no solo. 27 graus. Pô, com 27 graus está tudo tranquilaço. Aí eu posso colocar tricoderma, aí eu posso colocar tudo nesse solo que vai funcionar. Se eu pego um solo desse e jogo o tricoderma aqui, eu estou jogando dinheiro fora. Eu estou queimando todo o tricoderma que eu estou botando aí. Qualquer biológico que eu colocar aqui, eu estou torrando ele. Estou torrando dinheiro, na verdade. Só para mostrar para vocês um experimento de utilização de outras variedades, tá? pH risosférico aumenta ou redução de 2 unidades de pH.
Então eu tenho um facilitador para absorção de nutrientes. Tá? Processo redox, 3 unidades. Exudato radicular, até 100 vezes. Então eu estou trabalhando com uma biota muito melhor, com muito mais coisa. Composto de baixo, atividade de fosfatase, fósforo, potássio, 60 vezes mais. Cálcio na risosfera, 2 a 8. Bactérias, unidade formadora de colônia, até 6 vezes. Aqui sim, aqui eu entro num mundo que a gente tem que explorar muito, tá? Que é o mundo de exudatos, que é o mundo de bactérias, que é o mundo de, principalmente, bactérias micorrízicas arbusculares, pH risosférico, trocas, conexão entre plantas. É uma viagem isso aqui, tá? Só trouxe esse aqui para mostrar para vocês que a braquiária ela exuda bastante inibidores de nitrificação, tá? Vocês usam bastante braquiária, então cuidem, porque o processo de nitrificação eu vou absorver muito mais em NH4, que torna o solo ácido e que me traz problemas, do que em nitrato, que eu vou ter um pH um pouco mais baixo, mais alto na verdade, e vou conseguir trabalhar com absorções num rango mais tranquilo. Tá? Isso aqui é um aluno meu, esse aqui é o vinhedo de um aluno meu, em Bento Gonçalves, e esse aqui é um experimento de Lange, 2015, ele publicou, são 21 anos de ensaio, gente, são 21 anos estudando isso, com 2 espécies, até 60 espécies, contando a videira como uma das espécies. Tá? Então, passando de 0,32 miligramas por grama de carbono para 0,48. Lógico, não precisa chegar nas 60, mas com 8, com 4, a gente já tem um ganho muito maior. E aí, quando eu estou falando em carbono microbiano, eu estou falando em aumento de matéria orgânica, que aqui é muito baixo. E se eu uso herbicida, vai me baixar cada vez mais. Então, são discussões que a gente tem que ter e são importantes. Tá? Depois eu deixo para vocês a apresentação. Eu fiz aqui mais ou menos, tá? Cultivares de inverno e de verão, que não ultrapassassem 1 metro, ou de preferência que chegassem mais baixo, para evitar que vocês tivessem que ter um trabalho com uma roçada muito grande. Tá? A importância também dessas plantas como turnover de contaminantes. As plantas não têm rins, elas não urinam, então as questões, tudo que ela acaba produzindo, ela joga para a risosfera, e essa troca entre plantas ela é importante. Então as plantas trabalhando até como isso, tá? Só como aqui um solo bem airado, com uma biota bem distribuída, isso aqui, se eu analiso a biota desse solo, vai estar explodindo de fungos bons, de bactérias boas, de coisa boa. Jogo essa aqui, né, o pessoal E é legal colocar isso aqui, eu jogo para os meus alunos, eu comento agora, quando eu falo em ectomicorriza ou endomicorrizas, eu trago a árvore das almas, né, a EIWA é um filme hollywoodiano, mas que tem muita base nessa conexão que as plantas têm com a terra, com outras plantas, e eu trago muito isso aqui, e isso aqui ilustra a EIWA, tá? Aqui é uma plantinha de pinos, excelentinha ali. Todo esse branco aqui é micorriza, o pinus ele só sobrevive em algumas situações, plantado na pedra, porque tem 300% a mais de área de raiz. Ou seja, é fungo, mas é fungo que está funcionando como raiz, e é fungo que está se ligando a outras plantas, a outros fungos, e está interligando tudo. Então eu acho que a gente tem que pôr mais olho nisso aqui, no que a gente tem e no que a gente pode inocular também. Inclusive já saí dos viveiros as plantas inoculadas, tá? Plantas bioestimuladas e inoculadas. Aqui também não vou entrar muito no detalhe, mas o que a gente tem de micorriza, né? O que interessa mais é a endo e ecto, as de cima, para nós. Para terminar, algínico, interação micro-organismos, estresse. Isso aqui é muito legal. Aumento de raiz, ou seja,
eu aplico um bioestimulante no solo e o pessoal do Nordeste está fazendo muito bem isso. Eles aplicam no solo para quê? Para aumentar a raiz. Ao aumentar a raiz, a circulação e a absorção de nutrientes ela é muito maior. E além disso, aumenta o crescimento de micorrizas. E ao aumentar micorrízico, eu consigo melhorar a absorção do fósforo que estava lá longe, ou até mesmo de interligar uma planta com a outra. E às vezes as plantas, e às vezes não, isso aí tem quando eu estudei na Itália, o pessoal estava estudando muito isso, a interligação entre plantas, e quando uma planta está sofrendo um estresse hídrico, a outra planta acaba equilibrando ela via micorriza. Por um tempo isso foi muita viagem. Na minha época de agronomia era coisa de paz e amor. Hoje em dia as coisas mudaram. Na minha época química e física resolvia tudo. Química principalmente. Bota ali que vai. Hoje em dia já coisa. Superação de dormência, para terminar. Situações como essa, tá? Lógico, isso aqui é no Peru, é uma situação bem extrema, de uma planta também extrema. O que acontece é que, principalmente quando a gente poda base mais 3, base mais 4, é podar a ponta já expliquei para vocês. Isso é acrotonia. A planta, a videira, ela vai brotar a ponta sempre. A partir do momento que a acrotonia dominou, surge a dominância apical e aí sim, as de baixo não vão mais brotar. E como é que eu vou fazer para estimular isso, para brotar mais isso? Tá? Justamente no ponto que ela não dorme, né? A gente fez as respostas aqui para vocês no tropical. Tá? Aqui a gente aplica o Dormex ou qualquer outro estimulante aqui. Para vocês, basicamente, Dormex. Mas a gente fez alguns estudos com algumas... Isso aqui é um TCC de graduação de um aluno meu, o Buffon. Hoje ele está vendendo vinhos, talvez até vocês tenham visto o vinho dele aí, está por toda a parte. Um guri muito bom. E a gente testou Dormex como o controle positivo, a poda precoce como controle negativo e o Erger, Budbreaker e água oxigenada. Um dos processos da gema para ela superar a dormência é produzir um montão de peróxido. Eu disse, poxa, vamos... eu tinha visto já experimentos com metanol, com um monte de outras coisas. Eu disse, vamos testar água oxigenada aqui, vamos ver o que dá. Tá? E aí o que dá foi essa resposta. O Dormex, 64%. A poda de outubro, que a gente fez antecipada, que para vocês não dá. Tá? Mas a gente teve um aumento significativo aqui da quantidade de brotação. Tá? O Erger, que é um produto que o pessoal compra muito lá, mas que eu não vi muita funcionalidade aqui. Budbreaker com um efeito muito positivo, tá? E o peróxido de hidrogênio surpreendente deu um efeito positivo. Só que eu coloquei uma dose, eu teria que trabalhar isso em doses, eu teria que estipular, eu teria que trabalhar melhor isso aqui. Mas alguns resultados vieram desse trabalho. É um trabalho preliminar, um trabalho de TCC, tá? Mas aqui, cianamida hidrogenada, eu pedi para ele faz o desbrote e pese. Porque também não adianta eu colocar um produto que vai me brotar tudo e vai me dificultar. Né? Então, tudo que você desbrotar, pesa. E aí a gente viu o número de brotos retirados, a massa dos brotos, ela ficou muito próxima ao Budbreaker, tá? Que não teve diferença, e não teve diferença na massa. Ou seja, tudo que a cianamida hidrogenada brotou lá, brotou aqui. Vai valer para vocês? Não sei. Provavelmente não vai ter esse efeito aqui, mas eu acredito que tem algum efeito somado aos efeitos de bioestímulo, somado a outras coisas. Eu acho que vocês têm um bom futuro aqui com transição de cianamida para outros produtos. O problema do peróxido é que eu vou acabar com os bicos, vou acabar com o arame, vou acabar com tudo quando eu for aplicar isso aí. Tá? Número de cachos. Budbreaker, muito próximo ao... Já vai acabar. Budbreaker, muito próximo à cianamida hidrogenada. Por isso eu destaquei massa dos cachos, por planta, índice de compacidade, compactou um pouco mais até. Acidez, muito próximo. pH,
295-303 e BRICS 2020. Então, para nós, funcionou. Tanto funcionou que ele só usa Bud Breaker agora, ele não usa mais Cenamida. Que para o pai dele, para ele e para a família, foi um alívio. Tá? Para terminar, desculpem o tardar da hora aí, condições edafoclimáticas são complexas e a gente tem que entender, vocês têm que ir com base ecofisiológica e edafoclimática para tentar fazer com que o manejo seja um manejo que as respostas da planta sejam positivas e não negativas. Sustentabilidade, isso aqui a gente tem que discutir muito ainda, mas eu falo sustentabilidade mínima, de deixar planta, de fazer com que se trabalhe, de pelo menos tirar o herbicida do sistema, tá? Manter solo coberto, isso aqui para mim eu não tenho mais dúvidas. Pode, lógico, tem vários problemas, vão levantar a mão, mas isso, já sei, tem, mas é um problema bom, dá para resolver, mas esse problema aqui é um problema bom. Utilizar manejo de planta e solo que preconizem bioestímulo, eu tenho trabalhado com isso muito, tenho visto respostas positivas, e eu acho que em situações que a planta passa por estresses contínuos muito maiores do que as nossas condições, eu acho que isso aqui é super válido. Se para nós deu resposta, para vocês vai dar uma resposta com certeza muito maior do que para nós. E entender a demanda hídrica, repor a água perdida pelos processos, então entender o quanto que a planta precisa, justo, necessário, pensando sempre também em custo ecológico, custo ambiental e outros custos. Agradeço a paciência de vocês. Espero ter passamos por vários pontos aí, mas eu acho que deu para passar algumas mensagens para vocês. Muito obrigado. Alguém? Alguém tem dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode perguntar, seu Toninho. Seu Toninho, o Cury me teve como aluna. Ele não suportava o tanto de pergunta que eu fazia. Inclusive foi lá pedir nota uma vez para mim, tive que dar 1,5 ponto. Leonardo Cury, eu não fui pedir nota, eu fui te dizer que você errou na correção da minha prova, é bem diferente. Tá bom. Boa tarde. Eu queria tirar uma dúvida com você em relação que você mostrou lá o exemplo do solo de Brasília que estava com temperaturas extremamente altas, né? E eu dei uma lidinha no seu currículo Lattes enquanto você estava falando aí na frente, e eu vi que você também fala muito de cultivo protegido, sobre esse tipo de coisa, né? O lance do cultivo protegido, ele interfere negativamente na temperatura do solo? Eu vou deixar pro mestre do cultivo protegido. Não, mas ele interfere, sim, interfere. Toda vez que eu barro a condição de aumento de temperatura, que é luz, aquecimento albedo, aquecimento de superfície, devolução de radiação de onda longa, eu vou alterar esse tipo de situação. Tá? Basicamente, o cultivo protegido vai ter um aumento significativo de temperatura máxima ali, e não ele tem um aumento, mas não é lógico, e também depende muito de onde eu estou, se tem furo, se não tem, se precisa, mas ali próximo ao dossel vegetativo tem um aumento sim de temperatura, mas mais por condução e não por irradiação, tá? Depois o Henrique pode falar melhor para vocês, mas sempre que eu faço sombra, eu vou ter uma redução significativa na temperatura. Tá? Obrigado. De nada. E assim, não só em Brasília, tá? Todo lugar. Eu fui agora para as Canárias, eu tirei foto perto do meio-dia lá naquele solo preto lá, estava quase 100 graus. Então, é algo que solo descoberto hoje não se justifica. Tem esse problema. Sim, esse problema eu posso resolver com outras coisas. Agora, o solo não pode mais ficar descoberto. Ponto. Aí você vai dizer, tá, mas eu tenho que dar água também. Isso é importante. Um solo descoberto como aquele, ele evapora muito mais. Ele perde água e não tem válvula de escape. A partir do momento que eu tenho uma folhagem, ali cria um microclima. Um microclima também é como se fosse uma torneira.
Então, a própria planta, se ela se estressar, ela vai fechar o estômago, vai deixar com que menos água saia. E outra, vai matar tudo que tem de bom ali. Só fica o que tem de ruim, porque o que tem de ruim aguenta a temperatura alta. E aí começam a entrar outros problemas. Leonardo, você poderia falar um pouquinho mais sobre o braquiária? Porque sobre o quê? O braquiária como cobertura. Braquiária, sim. Isso. Quando você fala ali, você fala de uso exclusivo dele ou mesmo ele com outros tipos de gramíneas? Ali, é que, na verdade, o que eu tenho visto é uso exclusivo, tá? Eu tenho visto muita gente utilizando só a braquiária e as braquiárias bem agressivas, inclusive. Vocês têm que ter em mente que é uma planta C4, ela é super competitiva e aí sim, você está botando uma planta que é muito, muito competitiva, competindo com a planta mãe, que é a tua, que é a uva. Tá? Mas assim, o ideal, dá para ter braquiária? Sim, eu acho que é uma ferramenta muito boa, inclusive. Mas cuidem qual braquiária vocês vão usar e tentem mesclar isso com outras variedades. E eu coloco aqui principalmente as variedades fixadoras de nitrogênio. Tá? Trabalhar, quem sabe, com trevo, essa aqui suporta muito bem temperatura, suporta muito bem, é uma planta que sendo de origem mexicano, então ela tem uma condição de sol, de radiação boa para trabalhar. Inclusive, vocês têm que, se adotarem essa planta, vão ter que, inclusive, cuidar com as adubações nitrogenadas, senão não adianta nada eu estar com ela ali. Então, são várias coisinhas que a gente tem que trabalhar. Mas, assim, partam do princípio que vocês não devem mais ter solo descoberto. Isso eu estou falando para todo mundo, para todos. Alguns viram a cara, alguns dizem que não, tá, mas a ideia é essa. Quer utilizar, bem, faça. Senão, e outra, não queiram ter o resultado imediato. Isso é uma outra coisa que tem que deixar claro. Se você cobre esse solo e você estava mineralizando tudo ali, estava jogando quilos de químico, de adubo químico, que é prontamente absorvível, e eu coloco essa gramínea, a planta vai dar não uma sofrida, mas vai ter ali um momento de ambientação e de ajuste para que nas próximas safras isso passe a ser cíclico. Então, tudo que ela pegou, ela devolve. Então, e a água é fundamental. Eu acho que hoje eu não vejo mais dupla poda, colheita de inverno sem água. Eu não dá. Desculpa, gente. Quem mais se pergunta? Tudo bom, Léo? Tudo bem. Parabéns, viu? Muito obrigado. É mais que uma honra. Léo, você falou sobre, entre aspas, a poda da raiz, né? Que você viu em Brasília. Mais ou menos, a partir de que idade que a planta tem e com qual frequência? Isso tem que testar, tá? A gente está começando um programa de leve em Brasília. A gente não faz no inverno, por questões de ser muito seco, de não ter água também, seria um trabalho jogado fora. E também até mesmo vou ter que botar um trator de esteira daqui a pouco para puxar um ferro, né? A gente está tentando fazer isso na condição de verão, uma linha sim, uma não, e alternando os lados durante os anos. Então, fazer aí uma vez a cada 2 anos praticamente, uma vez por ano, a cada 2 anos no mesmo lado. Você tem ideia mais ou menos a partir de que idade essa planta precisa? A ideia é não fazer ela muito cedo, tá? Cedo é complicado, tem que deixar ela estabelecer, deixar ela ficar um pouco mais forte, mas ao mesmo tempo você tem que perceber que a planta ela não dorme em momento nenhum. Desde que você colocou ela ali, a partir desse momento, o processo de desenvolvimento e brotação de raiz ela já é mais baixo, tá? Aí tem que... Eu não posso te dizer com isso. Mesmo porque, se eu falo em poda de raiz lá em Bento, eles vão dizer que eu sou louco. Vai para cadeia. E assim, não é uma coisa simples, vai ter problema com nematóide, vai ter, provavelmente tem algum problema fúngico, talvez, se tenha uma matéria orgânica mais alta, uma água,
Mas, assim, é uma coisa necessária. Eu vejo que é como se fosse um despertar sem ter dormido. E aí, porque a planta funciona, a planta é equilíbrio, citocinina e giberelina. Se eu tenho esse equilíbrio, eu tenho vigor, eu tenho produção, qualidade. A última, Fih. Perguntar para você, por exemplo, dá para ter incompatibilidade, por exemplo, o Acadium e um tricoderma? Eu preciso ter uma janela de tempo ou não? Não. Todos esse biológico? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá. O Acadium trabalha com uma forma na planta e os biológicos com outra. Inclusive pode ser aplicado junto. O pessoal está fazendo o tratamento com tricoderma e Acadium lá nas mudas. Então não tem problema. Inclusive o Acadium pode aplicar com qualquer coisa. Acadium não. Estou fazendo propaganda do Acadium. Certo? Obrigada, prof. Eu brigo com o Cury porque ele sabe que eu gosto dele, mas de verdade, eu era boa aluna, não era? Era. Então, bom aluno pode falar, né? Porque quando o aluno não presta atenção, tem direito de falar também. Verdade. Mas o Cury sempre foi um dos melhores professores de instituto, assim, de longe, né? Tiveram outros professores muito bons, é lógico, também, mas o Cury, a dedicação que ele tem para falar, para explicar, e às vezes você está com dúvida, ele fica e vai, porque eu sempre tive muita dificuldade em VIT, assim, para mim, eu sempre fui muito mais para dentro da cantina. E ele ia, ficava, explicava. Eu tive bons professores. Ah lá. Obrigado, pessoal. Obrigada.